Pensando um pouco na preparação desse tema sobre Jesus abandonado, porque todos nós aqui já escutamos muitas vezes sobre Jesus abandonado alguma coisa, porque recebemos de Chiara, daquele célebre acontecimento onde o sacerdote pergunta para ela qual foi o momento que Jesus mais sofreu, e ela diz, penso que foi no Getsemane, e ele diz, não, eu penso que foi quando ele gritou, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Então, no primeiro momento, me veio de falar sobre essa frase, porque nos evangelhos, nos 4 evangelhos, é a única frase da cruz que se repete, que se apresenta em 2 evangelhos diferentes, que é o de Marcos e de Mateus, porque as outras frases da cruz são únicas em cada evangelho. Agora, depois me veio, ontem, quando eu li o sermão do Papa Francisco, ontem para os cardeais na sua primeira missa como Papa, então me veio uma outra coisa no coração. O que é cruz e quem é Jesus abandonado? Quando é que eles se confundem e quando é que eles estão separados? Agora, eu vou, se vocês têm um pouquinho de paciência, assim para ouvir, eu gostaria, porque é um sermão breve que ele fez ontem, eu não sei se vocês já leram sobre o sermão dele ontem alguma coisa? Leu? Então eu vou tentar aqui fazer uma leitura, porque não está em português, mas dá para a gente ler. Então é breve, eu vou ter que ler o início para vocês entenderem o que ele disse no final, que é a parte que vai se encaixar com aquilo que a gente quer falar hoje sobre cruz. Ontem haviam as leituras do Evangelho de ontem, e ele começa dizendo assim, nas leituras de hoje eu vejo algumas coisas em comum. Na primeira leitura, o movimento de caminho. Na segunda leitura, o movimento de edificação na igreja. Na terceira leitura, o Evangelho, o movimento da confissão. Caminhar, edificar e confessar. Caminhar. Casa de Jacó, venha, caminhemos na luz do Senhor. Isaías 2, versículo 5. Esta é a primeira coisa que Deus disse a Abraão: caminha na minha presença e seja irrepreensível. Caminhar. A nossa vida é um caminho quando não paramos. E se paramos, a coisa não vai. Caminhamos sempre na presença do Senhor, na luz do Senhor, procurando viver aquele ser irrepreensível que Deus pedia a Abraão na sua promessa. Agora ele vai para edificar. Edificar a igreja. Se fala de pedra, mas porque a pedra tem consistência, mas de pedras vivas. Pedras ungidas pelo Espírito Santo. Edificar a igreja, esposa de Cristo. Edificar a igreja, esposa de Cristo, sobre aquela pedra angular que é o próprio Senhor. Eis um outro movimento da vida, edificar. Então ele já pegou os 2, caminhar e edificar. Agora vamos para o terceiro. O terceiro é confessar. Nós podemos caminhar quando queremos, nós podemos edificar tantas coisas, mas se não confessamos Jesus Cristo, a coisa não vai. Nos tornaremos uma ONG assistencialista, mas não igreja, esposa do Senhor. Essa frase aqui foi a que saiu ontem nas páginas da internet, Nos tornaremos, se não confessamos Jesus Cristo, a coisa não vai. Nos tornaremos uma ONG assistencial, mas não a igreja, esposa do Senhor. Quando não se caminha, nós paramos. Quando não caminhamos, nós paramos. Quando não edificamos sobre a pedra, o que acontece? Acontece como acontece com as crianças na praia, quando fazem os seus palácios de areia, tudo vem abaixo, é sem consistência. Quando não se confessa Jesus Cristo, me vem a frase de Leon Bloy, eu acho que é isso o nome, quem não prega o Senhor, prega o diabo.
quando não se confessa Jesus Cristo, se confessa a mundanidade do diabo, a mundanidade do demônio. Caminhar, edificar, construir, edificar, construir, ele coloca junto, confessar. Mas a coisa não é fácil, porque no caminhar, no construir, no confessar, às vezes se escorrega, às vezes nos vem movimentos que não são próprios do movimento do caminho, são movimentos que nos colocam para trás. E agora entra aquilo que a gente vai entrar no tema de hoje. Este evangelho prossegue com uma situação especial. O próprio Pedro, que confessa Jesus Cristo, disse a ele: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu te sigo, mas não vamos falar de cruz. Isto não entra. Eu te sigo com outra possibilidade sem a cruz. Agora, atenção a essa frase que para mim chamou atenção. Quando caminhamos sem a cruz, quando edificamos sem a cruz, quando confessamos um Cristo sem cruz, não somos discípulos do Senhor. Repetindo. Quando caminhamos sem a cruz, quando edificamos sem a cruz, quando confessamos um Cristo sem cruz, não somos discípulos do Senhor. Somos mundanos. Somos bispos, padres, cardeais, papa, mas não discípulos do Senhor. Você percebe que força tem essa frase aqui? Quando caminhamos sem a cruz, quando edificamos sem a cruz e quando confessamos um Cristo sem cruz, não somos discípulos do Senhor. Somos mundanos. Somos bispos, padres, cardeais, papa, mas não discípulos do Senhor. Eu gostaria que todos, depois desses dias de graça, tenhamos a coragem, propriamente a coragem de caminhar na presença do Senhor, com a cruz do Senhor, de edificar a igreja sobre o sangue do Senhor, que brotou sobre a cruz, e de confessar a única glória, Cristo crucificado. É assim que a igreja vai andar adiante. Eu desejo a todos que no Espírito Santo, pelas orações feitas a Nossa Senhora, a nossa Mãe, que seja nos concedida esta graça: caminhar, edificar, confessar Jesus Cristo crucificado. Que assim seja. Esse foi o primeiro. Aqui está completo, não é que aqui é uma parte do sermão, não. Esse foi todo o sermão do Papa ontem, na sua primeira missa com os cardeais. E quando eu li isso, eu pensei, eu não posso deixar isso de fora dessa meditação de amanhã, porque é extremamente atual, e também ontem à noite, lendo isso daqui, já me mudou um pouco aquilo que eu pensei no primeiro momento, que poderia ser essa fala, essa meditação sobre Jesus abandonado. Porque justamente aqui o Papa apresenta a cruz como caminho do discípulo, como um instrumento que o discípulo tem para se assemelhar ao Cristo. Então me veio imediatamente, aqui tem dois elementos: a cruz e temos Jesus abandonado. Agora, na cruz, Jesus abandonado, Jesus e a cruz se tornam uma coisa só. Na cruz se torna uma coisa só. Agora, para a minha vida, como discipulado, então, qual é o primeiro elemento para fazer o encontro com Jesus abandonado? A cruz, a escolha da cruz. E talvez podíamos ir justamente nessa linha aqui de hoje para a gente refletir sobre quem é Jesus abandonado para mim na minha vida. Quem é Jesus abandonado de fato? Nós normalmente, quando fazemos a meditação, dizemos, naquela dor está Jesus, naquele sofrimento está Jesus, naquela dificuldade está Jesus. E nos vem de imediato aquela meditação de Klaus Emerling, que ele diz: logo pela manhã
eu digo, eu estou te esperando, Jesus. Porque você vai vir em alguma dor, em alguma dificuldade, em algum sofrimento. Quando ele chega, eu reconheço, é você que está nessa cruz. É você que está nessa dor. É você que está nesse sofrimento. E eu dou um nome. É Jesus angústia, é Jesus tristeza, Jesus incompreensão, Jesus dívida, Jesus excesso de coisa, Jesus cansaço, Jesus... E faço festa, logo faço um ato de amor. Então nós temos essa meditação que muitos aqui já ouviram, também sobre essa meditação. Tá bom. Agora eu percebo que se a gente não cuida, rapidinho a gente confunde Jesus com a dor. Confundo Jesus com a dor. E aqui fica algo que começa a ser estranho. Porque Jesus é uma pessoa concreta e Jesus abandonado é uma pessoa concreta. Eu fico imaginando, por exemplo, na Semana Santa tem essas dramatizações, muitas delas muito bonitas, né? Que se fazem com as roupas de época, com tudo, tá bom. E ali você tem um ator que representa Jesus, e as pessoas vão e participam do teatro, né? E aqui que está a questão, né? Você imagina que você tem um ator, que ele tem o seu palco, e ele tem o seu personagem, e tem a sua plateia, que olha aquele que representa, e de certa forma confunde o personagem com o ator. No teatro é assim, né? Mas normalmente, qualquer um de nós depois quer saber quem é o ator que apresentou, não é? Agora, a cruz não foi um teatro, né? A cruz não foi um teatro. E Jesus não foi um ator representando. É algo concreto. Mas se entramos muito nessa questão da representação, nós entramos na piedade daquilo que é o teatral, nos fixamos num Jesus personagem, que não é o nosso Jesus da cruz. O Jesus personagem que não é o Jesus da cruz. Mas se não cuidamos, vamos levando a fé nesse sentido. E aqui confundimos personagem com aquele que é o principal. Confundimos a representação com o fato concreto, com o fato verdadeiro. E aqui começam as confusões também dentro de nós. A cruz é um instrumento. Jesus é a pessoa concreta. E na cruz tem aquele que grita: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Porque dentro de si experimentou toda a angústia real do abandono. Algumas heresias da história da igreja diziam assim, né? Não, ele como Deus, ele não tinha como sofrer. Então ali é algo representativo. Isso é uma heresia. Isso no início da história da igreja, alguns grupos que queriam colocar Jesus como tão divino, tão divino, tão divino, tão divino, que não aceitava nem que ele tivesse sofrido sobre a cruz. É uma heresia. É alguém que sofre. E um sofrimento real e verdadeiro. E quem é aquele que sofre? Mas ele sofreu porque era Deus. Na cruz é homem-Deus, na existência é homem-Deus, verdadeiro homem. Isso é uma das nossas profissões de fé. Não é que morre o homem somente, morre o homem-Deus, completo. Jesus na cruz é completo como homem e como Deus. Não é metade uma coisa, metade outra. O sofrimento é completo. E se é um sofrimento que entra no coração de um Deus, é sofrimento que penetra a eternidade. É sofrimento que penetra o coração da Trindade. É sofrimento que entra numa vida trinitária de amor pleno, num Deus feito homem, completo sobre a face da terra. Mas aí vem a pergunta: na minha vida de hoje, quem é Jesus abandonado? Não é o teu companheiro de casa. Não é o outro que te faz sofrer e nem é o outro que está sofrendo. Jesus abandonado é uma pessoa concreta,
concreta. Jesus abandonado é uma pessoa concreta. Eu tomo a liberdade, desculpa se hoje eu vou ler algumas coisas, mas eu sinto que são fundamentais, principalmente para esse tempo quaresmal, onde nos preparamos também agora para a Semana Santa, para a Semana Maior. Eu creio que são textos fundamentais. O primeiro é o texto de Isaías, que fala do servo sofredor. Esse texto foi escrito aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Quando você lê na liturgia da Sexta-feira Santa, parece que Isaías estava olhando para Jesus na cruz e falando dele. Mas só para você perceber que essa realidade do abandonado, Jesus abandonado é uma pessoa concreta que ultrapassa a história, antes e depois. Então vamos no antes. Eis que o meu servo prosperará, ele se elevará, será exaltado, será posto na altura. Exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele, pois ele não tinha mais figura humana. E sua aparência não era mais a de homem. Assim, agora as nações ficarão estupefatas a seu respeito. Reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que nunca foram contadas e ao tomarem consciência de coisas que nunca tinham ouvido. Quem acreditou naquilo que ouvimos? E a quem se revelou o braço de Deus? Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra seca. Não tinha beleza, não tinha esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado. Homem sujeito à dor, familiarizado ao sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima de um castigo, ferido por Deus, humilhado. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada um seguindo o seu próprio caminho. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se. Não abriu a boca. Como cordeiro foi conduzido ao matadouro. Como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Após detenção e julgamento, ele foi preso. Dentre os seus contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido por causa dos pecados do seu povo? Deram-lhe sepultura entre os ímpios, seu túmulo está com os ricos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Mas o Senhor quis esmagá-lo com o sofrimento. Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, prolongará seus dias, e por meio dele, o desígnio de Deus triunfará. Após muito cansaço de sua alma, verá a luz. Pelo seu conhecimento, o justo meu servo justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões.
Esse é o primeiro texto que eu queria que a gente pudesse ouvir hoje. Se você quer uma meditação sobre quem é Jesus abandonado, você procura o final do capítulo 52 e todo o capítulo 53 de Isaías, porque ali você tem uma meditação intensa sobre quem é Jesus abandonado. E de alguém que não viu Jesus, de alguém que esperava pela vinda do Salvador, de alguém que 500 anos antes esperava que chegasse aquele que seria a libertação de Israel. Eu repeti o texto, que nós andávamos como ovelhas, e foi Ele que congregou a todos, porque essa aqui é a nossa escolha, essa aqui é a nossa vida, e se na nossa espiritualidade temos Jesus no meio, esse mesmo Jesus no meio é o Jesus abandonado. Não existe Jesus abandonado verdadeiro que não seja o mesmo Jesus, porque é um só Jesus. E aqui vem outra coisa. Eu começo um relacionamento, e aqui que está a dificuldade, porque eu começo um relacionamento com alguém que me ama imensamente, a ponto de gritar o abandono da cruz, e sou convidado a ele a entrar nesse amor, por ele a entrar nesse amor. Daqui uma coisa prática para nós, né? O abraço a Jesus abandonado é sempre uma decisão pessoal. É sempre decisão pessoal. Não é decisão comunitária, é decisão pessoal. Mas espera, não é espiritualidade coletiva? Sim, é Ele que me leva para a espiritualidade coletiva. É o abraço a Jesus abandonado que pode me colocar nesse corpo verdadeiramente como espiritualidade coletiva. Então, eu queria fazer um pedido aqui para cada um. Tem uma coisa que poderíamos cortar de nosso vocabulário. É claro que podemos lembrar ao outro, lembra de Jesus abandonado. Olha, Jesus abandonado. Mas Jesus abandonado eu não imponho ao outro. Eu não digo para o outro, abraça os abandonados. Você imagina agora alguém com uma arma na tua cabeça, dizendo, você não ama minha filha? Não, eu não quero me casar com ela, porque você tem que amar minha filha. Alguém, é claro, talvez com uma arma na cabeça, vocês, claro, eu amo, já sinto uma paixão muito grande, mas não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Eu não posso obrigar ninguém a amar Jesus abandonado. Eu posso fazer a escolha de amá-lo ou a decisão de não amá-lo. Porque ele é alguém concreto. Até às vezes no nosso programa, quando eu vejo alguns depoimentos, que está tão bonito, depois, eu falo assim, meu Deus, estragou agora. Porque diz assim, eu estava vivendo um Jesus abandonado na minha vida, tal. Não, você estava vivendo a cruz que talvez ainda nem abraçou. Você estava vivendo a dor, estava vivendo o sofrimento. Isso é normal que aconteça conosco. Que no primeiro momento me vem a dor, sofrimento, e a dor e o sofrimento fazem o que comigo em primeiro lugar? Eu vou decaindo, eu vou experimentando fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, e cada um de nós sabe qual é a carga que vem, e sabe qual é a dificuldade, o limite que tem para ultrapassar isso ou não. Agora nós temos a frase, ir além da dor. Quem é que está além da dor? É Jesus abandonado. Agora, peraí, eu encontro agora alguém que eu amo. Eu encontro agora alguém que eu digo, ele me amou tanto e eu experimento desse amor, e por experimentar esse amor, eu dentro tenho o desejo de retribuir esse amor a ele. Por exemplo, eu vi a cara do Júnior hoje quando chegou a Ana Paula, né? Não era cara de tristeza, né? Eu vejo muitas vezes aqueles que se encontram, né, nessa experiência, né, Ítalo, né, Raquel? Eu não vejo quando se encontram que um olha para a cara do outro e, nossa, encontrei você. Não é assim. Agora, se Jesus é a escolha da minha vida, eu disse que eu encontrei com Ele com uma cara de tristeza,
como se tivesse sido a pior coisa do mundo. Na verdade, naquela hora, eu ainda estava experimentando aquilo que é da minha humanidade. A dor, o limite. A cruz ainda como o meu instrumento de peso, de esmagamento, mas ainda não era uma pessoa concreta, ainda não era aquele Jesus que eu escolhi. Ainda não era o Jesus abandonado, verdadeiro, porque a escolha de Jesus abandonado, quando acontece, e para nós, vamos reconhecer isso daqui, nem sempre é logo, nem sempre é sempre, e nem sempre a gente experimenta alegria porque não abraçou, mas quando eu abraço, vem sempre alegria. E é uma alegria que vem no meio daquela miséria que eu estou sentindo, no meio da dor. Ano passado, depois de uma série de situações, vinha toda hora, tem que abraçar os abandonados. Vinha, aí abraçava por uns instantezinhos, aí vinha o ânimo, daqui a pouco vinha toda a dor de novo na mente, no coração, tal. E depois, não, abraça os abandonados, tá bom, vinha aquele ânimo de novo um pouquinho e tudo. Depois tive a possibilidade de fazer a viagem na Eslovênia, no encontro que eu estive com o Nelson. E nesse tempo tinha alguns padres responsáveis da fazenda junto, né? E em particular tinha um dos padres com que eu podia conversar sempre, né? E me confessar, e abrir o coração e tudo. E depois também teve outro momento que encontrei com o Padre Paulo, né? E podia viajar um bom tempo de carro com o Padre Paulo, e do lado dele também, né? Dizendo isso, né? E nessas conversas vinha forte, mas qual foi a escolha? Mas qual foi a escolha? Qual foi a escolha? Qual foi a escolha? E no momento que o Padre Georg, que muitos conhecem, nos levou até uma igreja de Nossa Senhora, acho que é Kevela, um santuário fantástico, onde não é uma igreja só, são várias igrejas diferentes em volta, com uma igreja central. E quando eu cheguei lá, me deparei de imediato com que lá visitou o Papa João Paulo II, então me tocou imensamente. Depois, Madre Teresa também esteve lá. E Madre Teresa, aqui um detalhe interessante, quando ela chegou nessa igreja, porque tinham feito toda uma programação para ela. Mas ela disse assim, eu preciso entrar na igreja. E eu não sei porque na igreja naquele dia não estava o Santíssimo ali. E ela disse, eu preciso vir aqui porque eu tenho uma reunião com o meu chefe. Eu tenho uma reunião com o meu chefe. E foi para o primeiro banco e disse, traz Jesus, expõe Jesus, porque eu preciso me encontrar primeiro com ele. Então, tá lá. Aí quando foi... Só que nas portas da igreja tem uma coisa interessante. Tem os santos, os mártires do tempo do nazismo. Os santos do nazismo. Depois lá está, por exemplo, um Karl Leisner, né, que a gente já tinha visto. E depois eu comecei a olhar aquelas, numa porta, entalhados em bronze, né, feitos em bronze, uma série de santos também, que foram os que abraçaram a cruz. E chegou um momento que fomos para uma pequena capela, que era a Capela dos Enfermos, né, a Capela da Unção dos Enfermos. E lá tem uma cena interessante, que é uma pequena imagem, onde tem São José agonizante, Maria e Jesus do lado dele. E ali naquela capela, o Padre Georg contou que ele ali levava sua mãe doente. E que celebrou para a mãe dele doente, antes da morte da mãe, a missa ali. E que ali, quando ele recebeu a notícia do agravamento do Parkinson que ele tem, ele foi para aquela capela e foi rezar ali. E foi repetir ali a frase de Chiara Lucci: se você quer, eu também quero. E naquela hora, dentro de mim vinha algo forte. Mas eu não posso fazer outra escolha. Tem que ser você.
E se você quer, eu também quero. E quantas vezes preciso renovar isso? Mas eu tenho que lembrar de quem eu escolhi. Se eu amo, é com Ele que eu tenho que me encontrar, é com Ele que eu quero me encontrar. E aquele momento foi único. E creio que até o final da minha vida não vou esquecer daquela pequena capela e daquele momento. E mexeu comigo por dentro. E posso garantir que foi uma experiência única naquele instante simples, também de renovar a escolha de Deus. E quem é Ele? Eu escolho a Ele. Ele que é a condenação, que é o pecado, que é a miséria, que é a injúria. Ele que se torna na cruz calúnia, Ele na cruz que se torna inutilidade, Ele na cruz que se torna nada, na cruz se torna vergonha, injustiça. É tudo Ele na cruz. E aqui eu repito aquela cena que eu vi daquele filme, que nunca mais encontrei na minha vida, de uma ativista americana chamada Doris Day, que foi uma mulher que se converteu. Ela vinha da filosofia, jornalista, escritora, né? Mas vinha do ateísmo. E ela não acreditava em nada. Tinha um rapaz com quem ela tinha um relacionamento e teve uma filha desse relacionamento, mas eles não viviam juntos, era uma situação estranha. Mas um dia ela viu uma freira que sempre pegava coisas e levava para uma igreja, e ela começou a questionar essa freira, e essa freira disse: tá bom, eu posso te responder, mas vem comigo. E no fundo da igreja tinha um grupo de pobres que essa freira levava comida lá, e eles cozinhavam e tinham refeições, e essa freira convivia com essa turma. E enquanto ela questionava a freira sobre a fé, a freira disse: sim, eu vou te responder, mas ajuda a descascar essas batatas, ajuda a colocar isso aqui no fogo, serve aquele prato para aquele outro ali, leva aquele prato. E ia respondendo. Aí um dia ela chegou para essa freira e disse: escuta, eu queria entender a fé de vocês. Como é que eu faço para tentar entender? Por que vocês vivem assim? Ela pegou uma Bíblia, um catecismo, disse... Aí no filme ela falou assim: o que eu faço com isso? Você é inteligente, você vai descobrir o que você pode fazer. E ela começou a ajudar esses pobres ali, leu o catecismo, começou a ler a escritura e pediu para ser batizada junto com sua filha. E ela fundou uma obra que começou a acolher pessoas da rua. Ela encontrou um senhor que vivia nas ruas, que ele vivia nas ruas porque ele queria viver o evangelho no meio dos pobres. E esse senhor a convenceu que poderia acolher as pessoas dentro de um lar. E ela enfiou todo mundo na casa dela, depois arranjou outro lugar e foi aumentando o lugar. Só que aconteceu que uma das pessoas que ela acolhia tinha problema mental e se matou dentro da casa, dentro do banheiro. Depois ela foi agredida, lá houve agressão de uma outra que se prostituía e que tentou roubar e roubou o dinheiro e tudo. Então o grupo que ajudava tomou uma decisão e já chamou para dizer para ela: olha, nós tomamos uma decisão, a partir de hoje só vamos receber para dar comida, para acolher dentro da nossa casa quem não estiver alcoolizado. Não vamos acolher prostitutas, não vamos acolher pessoas com problemas mentais, só os pobres de rua, porque não podemos acolher essas outras pessoas mais. E no filme tem uma cena onde ela vai para a igreja e ela olha Jesus crucificado, e na oração ela começa a gritar assim: alguém consegue te amar? Alguém consegue amar você de verdade? Você chega bêbado na minha casa, você vomita no meu chão, você rouba o meu dinheiro, você agride. Alguém consegue te amar? E depois ela volta e diz para todos: quem quiser pode ir embora, eu vou acolher a todos.
Mas ali eu entendi. Não é que ela olhava o pobre como Jesus abandonado, não é que ela olhava outro, mas naquilo que doía nela, na dor que ela abraçava do que o outro fazia, ali ela encontrava Jesus. Ali encontrava Jesus. Chiara Lubich traduziu para o mundo aquilo que a igreja, de muitas formas, tentou viver na sua história e viveu na sua história com os santos, e que está no coração de cada um, porque ele é verdadeiro. E Chiara Lubich, que na linguagem da unidade, tentou dar esse Jesus abandonado ao mundo e apresentá-lo ao mundo com esse rosto moderno, porque é do sofrimento de hoje, é da cruz de hoje. Se eu abraço a cruz, ela se torna uma coisa só com Jesus. Se eu não abraço a cruz e o Jesus que está nessa cruz, eu só fico com a cruz. Digo, se eu abraço Jesus abandonado que está à cruz, a cruz se torna uma coisa só com Jesus. E gera vida dentro de mim, como diz a leitura. Agora, se eu não abraço esse Jesus da cruz, eu fico só com a cruz. E eu vou terminar com o segundo texto, que é da carta de São Pedro, que é depois de Jesus. Pegamos Isaías antes, esse aqui é um texto mais curto. Ele está falando sobre senhores exigentes, mas eu acho que se encaixa bem naquilo. E ele diz assim: é louvável que alguém suporte aflições, sofrendo injustamente por amor de Deus. Mas que glória há em suportar com paciência, se sois esbofeteados por teres errado? Ao contrário, se, fazendo bem, sois pacientes no sofrimento, isto sim constitui ação louvável diante de Deus. Com efeito, para isto é que fostes chamados, pois também Cristo sofreu por vós, deixando um exemplo a seguir, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes, punha a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro, levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, morto para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora retornaste ao pastor e guarda de vossas almas. Eu vou contar uma experiência assim, que minha mãe era alcoólatra, sabe? Mas eu não tinha relacionamento com minha mãe, porque eu sempre olhava para ela assim, eu só via ela bebendo e não entendia o porquê que ela estava bebendo. E eu não falava assim com ela, mas eu amava ela. E quando eu fui para a fazenda, eu fiquei minha família sem família, só tinha minha mãe. E tia Val sempre me dava aquele amor, me acompanhava. E com 11 meses de caminhada, eu recebi a notícia que minha mãe tinha morrido por causa da bebida. E criou muitas revoltas dentro de mim, por causa que eu não tinha relacionamento com ela e várias coisas. Então, o que é que aconteceu comigo? Mais uma semana depois, eu descobri que um dos meus irmãos, que traficante, tinha sido pego com muita droga e foi preso. E eu, que naquele sofrimento, eu queria entender. E quando você falou que Jesus abandonado, ele não é aquela pessoa que está no outro, mas é aquilo que o outro faz e que lhe dói. E eu queria dar uma luz para sair daquela dor, porque eu não queria ficar presa naquela dor. Então, eu já com um ano e 3 meses de fazenda, eu coordenei na fazenda, a tia Val chegou para mim e disse: Bia, se prepara que amanhã você vai receber uma pessoa no escritório, eu quero que você faça a revista dela e tudo. Aí, quando eu cheguei lá, era uma senhora. E ela era totalmente desfigurada e estava totalmente igual a minha mãe, alcoolizada.
E fiz a revista dela, eu disse, Val, eu não vou aguentar. E tinha muita gente assim na casa, ela disse, Bia, você vai ter que ficar numa daquelas camas pequenas, no quarto dos bebês, lá em Garanhuns. Aí eu fiquei e essa pessoa ficou ao lado de mim. Aí eu peguei ela, né, arrumei o guarda-roupa dela, e estando ali disponibilidade. E ela, quando ela chegou, era uma pessoa muito inteligente, ela trabalhava em banco, essas coisas assim, mas ela estava totalmente debilitada. E eu, naquele sofrimento, de madrugada, ela ficava vomitando, sabe? Vomitando no balde assim, e eu escutava isso porque eu lembrava da minha mãe, porque ela fazia aquilo e me doía. E no outro dia de pegar ela, dar banho, ajudar ela a escovar os dentes, porque toda debilitada, ela andava com cabo de vassoura para ir para as refeições, porque ela não conseguia ficar de pé. E eu via minha mãe totalmente desfigurada. E eu dizia, meu Deus, o Senhor levou minha mãe, não deu nem tempo para pedir perdão à minha mãe pelo que eu fiz. Mas quando eu saí da minha dor e fui além da minha dor para amar aquela pessoa, eu senti um alívio. E tive um fruto de que minha mãe morreu, mas que durante esses 11 meses de caminhada, eu fui um milagre. Porque se eu estivesse lá fora, eu não tinha suportado. Porque eu não conhecia o que é isso, Jesus abandonado. Eu não conhecia isso. E o fruto foi isso. E o que fica mais forte para mim é isso. Que, graças a Deus, que tem a família da esperança.